Hoje, nesse 11º domingo do tempo comum, nós recebemos, como sempre, na bondade da igreja, maravilhosos ensinamentos em toda a liturgia. Nós começamos, logo na oração da coleta, a sermos ensinados por essa liturgia, a nos colocarmos diante de Deus com humildade. Dizia a oração que nós nada podemos na nossa fraqueza. Precisamos de reconhecer isso, para que assim, nós de uma maneira bem humilde, sincera, com Deus, com sinceridade, possamos nos colocar diante dele para aprender estes ensinamentos que vão nos ensinar a dar passos nessa caminhada, que vamos ver também nessa reflexão, que somos chamados de peregrinar nessa terra para que um dia, por sua bondade e graça, com ele nos encontremos no reino. Nesse reino que ele faz uma comparação, ou melhor, mais de uma comparação, como se fôssemos sementes. Então hoje a lição é essa: precisamos aprender a ser semente. Nós ouvimos na primeira leitura da profecia do profeta Ezequiel, o profeta nos ensinando uma lição de humildade. E nós vemos na ação desse que poda essa árvore, a personificação do próprio Deus. Aliás, se nós formos lá no Evangelho de João, o único lugar em que Jesus diz qual é a profissão do Pai, ele vai dizer que o Pai é agricultor, Então aqui ele está exercendo isso. E o que é que nós podemos aprender? Que muitas vezes nós somos como esse cedro do Líbano. O cedro é a árvore mais imponente lá do Oriente. E faz uma alusão muito clara ao nosso orgulho. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus como se nós fôssemos árvores altas, como esse cedro frondoso. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós não somos. Nossa Senhora aprendeu tão bem essa lição, Porque o que está sendo ensinado aqui, ela aprendeu e cantou no seu Magnífica, não foi? Ela disse: Deus derruba do trono, destrona os poderosos e eleva os humildes. E aqui a lição do profeta é a mesmíssima que Nossa Senhora aprendeu. Abaixa aquele que pensa ser grande e eleva, dá condições de ser aquele que se coloca pequeno diante de Deus. Que nós possamos aprender essa lição que vai se ligar lá no Evangelho com as parábolas que Jesus ensina. Mas antes de chegarmos lá, nós precisamos de tomar posse dos ensinamentos todos que nos são dados nesse domingo. Como é que foi mesmo cantado o refrão do Salmo? Só não vale a salmista responder. Quem que me ajuda aí? Como é bom agradecermos ao Senhor. Há quem diga que a gratidão é a rainha das virtudes. E, cristamente falando, nós precisamos aprender isso. Nós somos craques, especialistas, não é verdade? Em pedir. E gostamos muito de receber. E Deus, como não se deixa vencer em generosidade, sempre nos dá o que pedimos, não no nosso prazo, não no nosso tempo, e muitas vezes dá mais do que nós pedimos. E nós voltamos para agradecer? Voltamos para dizer muito obrigado? A gente sai de casa quantas vezes para ir na igreja, se colocar diante do Santíssimo e fazer pedidos? Queixas, reclamações, justificações, somos muito bons nisso, mas com esse salmo de hoje aprendemos que precisamos também tirar o nosso tempo de direcionar a nossa oração em casa, ou dirigir-se até a igreja e agradecer. Hoje, Pai, eu estou aqui na Tua presença só para dizer muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por tantos socorros, tantos auxílios, tantos benefícios, porque por sua força eu já venci e ultrapassei tantas situações na minha vida. Todos nós podemos, se tivermos humildade, relermos nossa consciência, reconhecermos isso. Então, que nós saibamos ser como esse justo
que o salmista nos apresenta. O justo, aquele que se ajusta à vontade de Deus, crescerá como a palmeira. Outra comparação, né, de algo que nasce da terra, que não era nada. Uma semente, uma sementinha. Eu lembro aqui de um ensino, há muitos anos atrás, o povo lá do Egito, os egípcios, fizeram um estudo lá na pirâmide, né, daquele faraó famoso, Tutancâmon, como que diz mesmo? Tutancâmon, sei lá como que pronuncia corretamente. Mas o fato é que na tumba dele, lá dentro da pirâmide, foram colocados muitos pertences, muitas coisas, muita riqueza, muita joia, e o corpo dele embalsamado, né? Numa esperança frustrada de permanecer intacto ali para reviver novamente. Muito bem, o fato é que entre todos esses pertences, foi colocado também algumas sementes de trigo. E essa semente ficou lá por 4.000 anos, naquela lápide, na pedra. E, obviamente, não aconteceu nada com ela, né? Fizeram o teste, uma semente de 4.000 anos foi depositada na terra, ela brotou, nasceu o trigo. Então nós precisamos aprender essas lições que muitas vezes não estão expressas, mas estão nas entrelinhas e são capazes de nos ensinar e ensinar muito. Esse justo que crescerá como a palmeira, somos nós chamados a ser assim, crescermos para o alto no rumo do encontro com Deus. Não podemos chegar no Evangelho ainda, porque temos um maravilhoso ensinamento que amedronta a muitos, de São Paulo aos Coríntios, mas não deve amedrontar ninguém. Ele começa falando de confiança, vai lembrar que nós estamos morando nesse corpo, que não é novidade para ninguém aqui adulto, né? Que a nossa vida é limitada, tem fim. Somos mortais. Se tudo der certinho, é 100 anos para cada um aqui. Poucos passam desse número aí. Verdade ou não é? Tá bom. Mas ele vai falar que nós podemos nos encontrar, que o céu está cheio de almas diante de Deus vivas. Certo? Mas ninguém quer morrer para fazer essa experiência, não é verdade? O instinto dado a Deus por nós de vida nos coloca dessa maneira. É verdade. Mas nós precisamos de crer de uma maneira tão madura que não temamos mais esse final dessa vida corporal, física, para termos esse encontro com Deus. Sabe por quê? Ele vai dizer também que todos nós teremos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Talvez, meu irmão, talvez não, com toda certeza, será a única vez que você vai ser julgado. Mas não deve temer o julgamento, porque você vai ser julgado por alguém que te criou e te ama. Você vai ser julgado, mas sem a miséria e a hipocrisia desse mundo. Vai ser julgado pelo amor eterno, infinito, que te criou e que quer te ter em comunhão para todo sempre. Então, o que São Paulo está ensinando para nós aqui, são esses ensinamentos da fé verdadeira, adulta, crescida, abastecida nesse encontro com a palavra e também com a Eucaristia. Só assim, penso eu, que podemos chegar no Evangelho. E Jesus vai nos dizer de uma semente que é lançada na terra. Lembram daquela que ficou lá 4.000 anos, sem ser na terra, na pedra, não aconteceu nada? Então aqui está falando de uma terra que com certeza é o símbolo do meu coração, do seu coração, da nossa alma. E qual é a semente? A semente é Jesus. Ele é a palavra. Vai iniciar o Evangelho de São João nos dizendo que ele é o verbo, é a palavra de Deus. Então essa palavra, esse Jesus Cristo, que veio nos anunciar a vida infinda, a vida eterna, a alegria duradoura para todo sempre, deve ser plantado no meu coração. E com essa certeza eu devo caminhar e viver junto com os meus irmãos. Nos dando ainda mais uma lição, ele vai dizer da semente de mostarda. Eu penso que pouca gente aqui conhece uma sementinha de mostarda, ou não? Quem já viu uma semente de mostarda? Aí, eu falei que era pouquinha gente.
é microscópica, né? É um olhinho de mosquito. Mas quando ela é plantada, se torna uma árvore frondosa, a maior de todas as hortaliças. O senhor Antônio Gomes aí deve conhecer uma semente de mostarda, né? Viveu no sítio. Né, Ana? Mas tá bom, então. O que ensina para nós essa pequenez daquele brotinho do cedro que ia ser podado, que ia ser arrancado, e dessa sementinha de mostarda que se torna a maior? É essa abertura que eu preciso fazer com a minha alma, com o meu coração, para essa palavra que é a semente de Deus em mim, para que assim eu possa produzir os frutos que me levem à comunhão com Deus. Então nós podemos encerrar e concluir essa reflexão juntando todas essas lições em uma só. Como Jesus fazia, que ele sempre falava em comparações, em parábolas, mas quando estava próximo com os seus discípulos, que hoje somos nós, explicava tudo. Então, se nós fizermos agora um minutinho de reflexão silenciosa, Jesus pode, com seu poder, sua graça e seu amor, nos explicar, nos ensinar quais caminhos devemos trilhar em nossa vida para que sejamos verdadeiras sementes. Amém?